Outra questão, como é que se deu a morte de Lampião e Maria Bonita? Se eu não me engano, Rodolfo, uma pessoa, não me lembro quem foi que me contou, que disse que quando o Lampião foi cercado pela volante e teve um dos cangaceiros que era muito amigo e leal a Lampião, e disse que quando chegasse esse dia, ele chamava de compadre. Compadre, eu vou com você. E na hora da troca de tiro, esse referido cangaceiro ia fugindo e eles trocando tiro com a polícia, com a volante, e o cara olhou para ele assim e disse: meu amigo, eu me lembro que teve um que disse que quando acontecesse algo, ele ia junto com o compadre, não abandonava o compadre, não. Aí ele olhou para o outro amigo parceiro e disse: é mesmo. Aí voltou para morrer junto com o Lampião. Quais as histórias, o que é que você tem de pesquisa, de fatos que contaram que envolvem esse fato que marcou a morte de Lampião, o encerramento do grupo de Lampião? Esse cangaceiro, né, que falava que no dia que o Lampião morresse também morreria junto, se eu não estou enganado, era Luiz Pedro. Era o cangaceiro Luiz Pedro. E realmente ele morreu, né, também. Uhum. Ele ficou lá na hora, ele estava perto de Lampião e também foi morto. A morte de Lampião, esse fato lá na Grota do Angico, ele, na verdade, foi uma delação de coiteiros, né? Havia, acho que um ano ou 2 anos antes, houve uma reunião, né, das forças volantes lá dos estados de Alagoas, Sergipe, realmente para colocar fim ao cangaço. Né? E na época também, era justamente a época do Estado Novo, de Getúlio Vargas, na época da ditadura. E eles queriam apresentar um Brasil moderno, né? E o cangaço era retrógrado, né? Era uma coisa que não podia mais existir no Brasil naquela época. Então, veio direto do catete, né? Lá a ordem foi do presidente mesmo para dar um fim ao cangaço. Então, os presidentes dos estados naquela época, né? Os interventores, na verdade, eles se organizaram e colocaram realmente uma grande repressão para eliminar mesmo o bando de Lampião, né? E o tenente era o Zé Lucena de Albuquerque, Maranhão, que era o comandante das Forças Volantes. Ele fez uma reunião lá e botou quente, como se diz, para que fosse abatido mesmo, para que desse um fim ao bando de Lampião. E aí eles começaram essa campanha e na época lá tinha um coiteiro lá de Lampião, que era o Pedro de Cândido, que era um coiteiro de Lampião, era muito, enfim, era um da confiança de Lampião. Eles, na noite lá que eles tiveram a informação que Lampião estava lá na Grota do Angico, né? Que estava por perto. Na verdade não sabia onde era, mas estava por ali, por perto. Aí, um Joca Bernardo, que é um personagem também, que denunciou o Pedro de Cândido. E disse o tenente lá, como é o nome? Agora eu estou lembrado do que... O comandante lá da volante que eliminou o Lampião, João Bezerra. O João Bezerra, né? O Joca Bernardo foi lá e disse a João Bezerra que botasse em Pedro de Cândido, que ele sabia. Que tinha comprado uns queijos, inclusive comprou a ele os queijos. Os queijos era para levar para outra pessoa. Aí Pedro levou quase a força. Ele ficou com raiva e denunciou Pedro de Cândido. Aí o João Bezerra foi, pegou o Pedro de Cândido e botou para matar. Para ele dizer onde o Lampião estava. E ele teve que dizer, porque ele ia morrer, né? Ainda começaram a colocar o punhal aqui nele. Aí quando ele viu que morria, aí ele disse que ia falar, né? O local onde o Lampião estava. Tanto que eles estavam tão perto lá, porque era Lampião estava do outro lado do Rio São Francisco lá. Aí ele até disse assim, não, ele acendeu uma lanterna, o João Bezerra. Ele disse, não acenda não, que eles podem ver de lá. Quer dizer, estava muito perto já, né? Uhum. Aí o Pedro de Cândido teve que ir, né? Foi e colocou ele lá, no local, na Grota do Angico, que era um riacho lá, um local bem, assim... Era uma armadilha mesmo, né? Aquele local. Para ele foi... Inclusive tinha um dos companheiros dele que não gostava, por isso mesmo não gostava de ficar lá na Grota do Angico, porque era um local que não tinha nem para onde fugir, era uma grota mesmo, né? Uhum. Que era no leito do riacho que estava seco, né? Na época da estiagem o riacho fica seco.
Então eles foram, isso foi de noite, né? Que eles pegaram o coiteiro e o coiteiro falou, né? Que sabia onde estava e que levava eles. E eram 50 soldados que tinha na volante, né? Eram 3 volantes. Juntando as 3 dava 50 soldados. Então eles atravessaram o Rio São Francisco, né? E foram ao amanhecer do dia. Isso é que eles pegaram Lampião ao amanhecer do dia, né? O dia estava amanhecendo. De madrugadinha, esse Lampião tinha acabado de levantar. Os cangaceiros estavam acabando, fazendo café, uma coisa, e eles chegaram de surpresa, né? Eles chegaram calados, sem fazer barulho nenhum, e pegaram de surpresa. Quando eles viram, já foi sendo metralhado. Praticamente não teve reação. Quase reação. Porque eles chegaram, já sabiam onde estavam, sabia que eles estavam lá. Aí o comandante das volantes, né, o tenente João Bezerra, teve essa ideia, que eles iam sem fazer barulho, iam chegar lá e ia ser um ataque assim, fatal mesmo. Ia ser chegar e matar. E eles cortaram as cabeças e aí saíram como troféu pelas... Foram parando de cidade em cidade, até chegar na capital, né? Até chegar na capital. Uhum. Houve um pedido dos familiares para que as cabeças fossem devolvidas e enterradas junto com os corpos? Rodolfo, algum historiador fala sobre essa questão? O que fizeram com essas cabeças? A de Lampião e Maria Bonita foi na década de 60 que a família conseguiu recuperar. Tava lá na Bahia, não sei se era no museu, no Instituto Médico lá. Uhum. Mas eles conseguiram. Pelo menos eu sei que a de Lampião e Maria Bonita foi enterrada. Uhum. Depois de muito tempo. E